A paz do Senhor Jesus, meu nome é Laila Cristina e hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito profunda que vivi com Deus através da oração e do jejum. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer algo que arde no meu coração. Deus, Ele quer se revelar mais a cada um de nós. Existe um desejo do céu de nos conduzir a uma vida constante de oração, intimidade e entrega. Deus quer falar, quer direcionar, mas tudo acontece mediante a vontade dEle e a disposição do nosso coração. Jeremias 29:13 está escrito: E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Certa vez, eu abri um propósito de oração, porque existia uma pergunta dentro de mim. Senhor, quanto o Senhor requer de mim em oração e jejum? Eu não queria viver uma vida espiritual baseada apenas no que eu achava suficiente. Eu queria entender o que Deus esperava de mim. E no primeiro dia daquele propósito, Deus falou comigo através de um sonho. Eu sonhava que via uma pessoa completamente possessa por obras malignas. E muitos estavam ao redor daquela alma, inclusive pastores, clamando, pedindo cura e libertação, mas nada acontecia. Eu observava tudo aquilo e em determinado momento também comecei a orar, mas mesmo assim nada acontecia. E dentro daquele sonho eu sentia uma grande angústia, porque me vinha a compreensão e o entendimento de que minha vida era muito rasa na presença de Deus. Até que de repente eu ouvi uma voz muito forte, uma voz clara, firme, e aquela voz dizia: ao menos 2 horas de oração devereis oferecer diante de Deus. Quando eu acordei, aquilo queimava dentro de mim e ao mesmo tempo me trazia um grande desafio, porque diante dos meus olhos era algo impossível para mim. Imediatamente eu pensei: meu Deus, como eu vou conseguir? Como aumentar meu propósito de oração diante de tantas responsabilidades? Eu sou mãe, tenho minha casa para cuidar, sou esposa, tenho responsabilidade na obra, tenho uma rotina intensa. E sinceramente, eu já acreditava que o que eu oferecia era o bastante e que se precisasse melhorar, não era algo tão intenso, não era algo que no mínimo fosse as 2 horas. Mas naquele momento, Deus começou a ministrar algo profundo ao meu coração. 2 horas, minha filha, não representam peso, representam o pouco diante da profundidade do relacionamento que eu desejo ter com você. Então, fui entendendo que Deus não estava apenas falando de tempo, Ele estava falando de intimidade, de permanência, de relacionamento, porque a oração é um encontro. Salmos 42:1 diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas querem fórmulas prontas para a vida espiritual, mas Deus deseja relacionamento, deseja intimidade, deseja conduzir pessoalmente cada filho. Foi por isso que eu decidi abrir um propósito de oração. Eu queria perguntar diretamente ao Senhor o que Ele esperava de mim em oração e jejum. E algo que aprendi profundamente nessa experiência é que a resposta nasce da busca, porque a oração não é competição espiritual, não é aparência, não é religiosidade, não é vaidade espiritual. Oração é relacionamento. E o que pode ser direção de Deus para mim, talvez não seja para você, porque Deus trata cada alma de forma individual, pessoal e íntima. Esse vídeo não é uma regra espiritual, é um testemunho.
uma experiência que compartilho com o objetivo de inspirar você a buscar também mais da presença de Deus e aprender também a perguntar ao Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Eu comecei a entender que existe um nível de presença que só é acessado quando permanecemos firmes diante de Deus, quando estamos dispostos a sair do raso. E eu quero mais uma vez deixar algo muito claro. Eu não estou dizendo que o seu propósito precisa ser de no mínimo 2 horas, porque Deus trata cada filho de forma individual. Mas eu quero te dizer com toda certeza que Deus requer mais das nossas vidas, mais entrega, mais presença, mais busca, mais profundidade. E Ele mesmo deseja revelar o que espera de cada um de nós. Às vezes, pensamos que não conseguimos, mas Deus nos capacita quando o nosso coração deseja verdadeiramente estar perto dEle. E aos poucos, fui aprendendo a viver isso na prática. Eu divido o meu tempo durante todo o dia. Tiro momentos para a leitura da palavra, momentos para os louvores, momentos para meditar, momentos para me conectar com Deus de forma mais profunda. Mesmo trabalhando fora, cuidando dos meus 3 filhos, zelando pelo meu lar, sendo esposa e servindo na obra do Senhor. Porque quando algo se torna prioridade espiritual, nós começamos a entender que não estamos perdendo tempo, estamos alimentando a alma. A palavra diz em Lucas 5, verso 16, ele, porém, retirava-se para o deserto e ali orava. Se o próprio Jesus separava tempo para a oração, quanto mais nós precisamos. E algo muito forte também aconteceu comigo em relação ao jejum. Eu abri outra campanha diante de Deus para entender o que eu deveria oferecer a Ele em jejum. E naquele mesmo dia, Deus me deu uma visão em sonho, muito rápida, porém bem clara. Na visão, eu olhava para os meus dedos e começava a contar. E Deus ministrava ao meu coração o mínimo que eu deveria oferecer diante dele. Naquele momento, eu compreendi que Deus deseja alinhar nossa vida espiritual com propósito, disciplina e entrega. Existe recompensa para quem busca a Deus em secreto. E hoje eu compartilho esse testemunho não para mostrar capacidade humana, porque sem Deus não conseguimos nada, mas compartilho para incentivar a cada um a buscar mais a presença do Senhor, porque existe um nível de revelação que só nasce na intimidade. Existe um nível de cura que só acontece na permanência. Existe um nível de transformação que só é gerado no secreto. Talvez você ache que oferece pouco. Talvez você ache que não consegue. Talvez você esteja cansado. Mas Deus não procura perfeição. Ele procura disponibilidade. E quando alguém se entrega verdadeiramente, o céu responde. Tiago, capítulo 4, verso 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais percebemos que o maior milagre não é receber algo dele, é ter a presença dele. E hoje eu quero te encorajar. Não pare na superficialidade. Existe mais de Deus para as nossas vidas. Existe mais. Busquemos mais. Oremos mais. Jejuemos mais. Venhamos nos derramar mais diante do Senhor. Porque aquele que se aproxima de Deus jamais volta vazio da presença dele. Teremos dias difíceis em que talvez não vamos conseguir fazer o quanto nós planejamos e projetamos, mas contudo vamos usar toda a força, graça e ânimo que existe em nossas vidas para nos lançar mais na presença de Deus. Que esse testemunho possa ser uma revelação ao teu coração, assim como foi e tem sido diariamente para a minha vida. Que Deus
continue nos abençoando para a sua honra e a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.